Está entrando no ar. Programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar. Café.com. Olá para você que nos ouve, para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Café.com na rádio web do Colégio Equipe Leopoldina, www.radioequipeleopoldina.com. Hoje recebendo esses jovens para falarmos sobre Interact, prevenção do suicídio do Setembro Amarelo. Recebendo aqui o Bernardo, primeiro secretário do Interact, a Rafael, atual presidente, Sofia, a psicóloga, e a Luísa, nossa querida aluna do 7º ano. Boa tarde para vocês, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. É um prazer recebê-los aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, Rafael. Eu gostaria que você falasse para a gente como surgiu o Interact, né, em Leopoldina, há quanto tempo tem o Interact e como funciona o Interact? Bom, então, o Interact surgiu em 2018 aqui, em 8 de março de 2018 foi a nossa primeira reunião, e foi com o Bernardo Píramo, que eu acho que ele chegou a estudar foi. Aqui. Aham. Então, e aí ele descobriu sobre o programa, falou com um amigo dele, ele super tocou e tal, e aí com isso que ele foi pesquisando sobre, foi correndo atrás, e aí foi uma escola fazer um tipo de palestra, e aí muita gente topou, né, muita gente mesmo, e aí o pessoal foi animando e tal, e aí foi nessa primeira reunião. E aí, né, a reunião fundadora que a gente fala. Inclusive desses fundadores, se eu não me engano, tem 3 atualmente no Interact. E aí o pessoal foi, animou aí, e assim, tem muito menos gente do que tinha, né, aquela vez. Por causa da pandemia? Com certeza. A pandemia ajudou bastante nisso. E aí foi diminuindo, mas assim, agora que a gente tá acostumando, né, tá voltando também, a gente tá melhorando a situação. O Interact é do Rotary, não é? Seria a parte jovial das ações do Rotary, mais ou menos nesse sentido? Isso. O Rotary, o Interact, desculpa, é de 12 a 18 anos. Tem antes ainda, que é o Rota Kids, se eu não me engano são de 6 aos 12, ou aos 11, que aí o 12 já entra pro Interact. E aí depois você pode escolher entre o Rotaract e o Rotary. Ah, tá. Que aí o Rotaract é meio que o meio termo, mas assim, não tem muita diferença do Rotary. Entendi. Bernardo, pelo que eu estou vendo, existe uma divisão, uma organização, né? Presidente, vice, primeiro secretário. Como é que funciona essa organização dentro do Interact? Bom, é todo mundo muito junto, mas a gente tem uma certa hierarquia, que é o presidente dando sentido ao clube, puxando as rédeas e declarando os projetos que a gente tem que fazer. Os secretários, eles ficam por conta de ofícios, de se a gente precisar falar com alguma empresa, enviar um ofício à prefeitura, é o secretário que monta. Nós temos os tesoureiros também, que cuidam do caixa do clube. E temos a imagem pública, que cuida das redes sociais e essas partes de divulgação por meio da mídia do nosso clube. E os diretores de protocolo também, que dão início à reunião e tomam conta de cada pauta que vai ser dita nela. Legal. Você quer fazer uma pergunta, Luísa? Pode fazer. Como um jovem pode se tornar membro do Interact, Rafael? Bom, então, como já dizia um amigo meu, né, o Interact é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o Interact. E aí, então, se você tem interesse, se tem, assim, essa vontade de fazer o bem à comunidade que você está inserido, você fica à vontade aí para aparecer com a gente. Existe, assim, um perfil pro jovem, para ele fazer parte do Interact? O que vocês têm a dizer nesse sentido? Eu acho que não muito. Assim, o único perfil que todos os membros compartilham é de ter uma certa empatia com a sociedade, ter a vontade de fazer o mundo um lugar melhor. Fora isso, tem gente de todos os tipos e todas as personalidades lá dentro. Muito bem. Sofia, nós estamos aqui com os meninos do Interact, a gente está falando do programa agora, que é a prevenção do suicídio, Setembro Amarelo, né? Você sabe dizer pra gente como é que surgiu essa ideia do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, aqui no Brasil, se eu não me engano, as campanhas começaram em 2003. Né? A gente já tinha o 10 de setembro, o Dia Nacional da Campanha de Prevenção de Suicídio, mas essa cultura que a gente tem aqui no país, de cada mês representar uma cor e cada cor representar um tipo de projeto, geralmente em saúde pública, começou em 2003. Quase certeza que o ano foi esse, mas foi ali nos anos 2000. O amarelo, ele também vem de uma situação muito específica, né?
que é um caso de suicídio que aconteceu. Americano, não é isso? Isso, na América do Norte, que o taxista tinha oferecido uma ajuda, né? Então, assim, dentro de um táxi amarelo, que tem toda essa simbologia dos táxis norte-americanos serem amarelos, existiu um ponto de encontro, que talvez se não fosse tanto tabu, né? Talvez se a gente tivesse mais comunicação sobre esse tipo de tema, pudesse ter evitado aquela situação. Quais são as ações que o Interact tem feito a respeito do Setembro Amarelo? Então, atualmente, na verdade, já vou começar no contexto da pandemia, porque antes era, né, vamos dizer, fácil, assim, porque né, era só ir e assim, divulgar mesmo a ajuda que a gente tinha mais contato, isso, né, Rafael? Exato, exatamente. E aí no ano passado, na gestão passada, né, acabou que foi no ano passado mesmo, setembro, a gente fez uma live, a gente fez 4 lives, não sei se você chegou a participar, que a gente chamou psicólogos, psiquiatras, e assim, foi um evento incrível. A gente chamou até nutricionista para falar sobre as dietas. Tivemos associados também, que a gente tocou instrumentos, a gente tocou violão, teve o pessoal do Assum Preto, do Cefet, que eles participaram também. Legal. E aí, assim, esse pessoal que participou foi meio que entre os intervalos, entre os profissionais que falaram com a gente. E aí, assim, foi incrível, foi uma experiência muito boa, porque a gente chamou também os Interacts da área, que foi de Cataguases, de Muriaé, e aí todo mundo participou e tal, a gente fez um projeto muito incrível nesse ano. E aí, nesse ano mesmo, 2021, a gente vai tentar dar uma diferenciada, a gente vai lá no Cruzeiro, que é um lugar, assim, né, que... Muito marcado com histórias, assim, né? Sim, infelizmente, sim. E nos lugares mais públicos mesmo, até nas escolas a gente estava tentando resolver igual a gente fez nos últimos anos. A gente geralmente cola os bilhetinhos, distribui essas fitas que a gente tem. E aí, inclusive, a gente vai distribuir no Dia Mundial da Limpeza. E aí a gente vai tentar manter essa parte mesmo e ainda adicionando, igual a gente vai fazer com as placas no Cruzeiro. E assim, a gente vai sempre tentando dar uma diferenciada e atingir o máximo possível de pessoas. E eu acho legal ter essa visibilidade porque as pessoas sofrem muito caladas, né? E quando você percebe que tem alguém que está preocupado com aquele problema que às vezes fica rondando a sua cabeça, já te dá uma luz para, bom, aqui eu posso de repente procurar uma ajuda, né? Porque o tema suicídio é um assunto muito sério, né? Uma abordagem muito íntima, que denota aí uma responsabilidade muito grande, né, Sofia? Participar de grupos como o Interact influencia de forma positiva nessa formação dessa personalidade dos jovens? Definitivamente, né? De grupos no geral, no sentido de que os jovens, desde criança, na verdade, né? Desde javinho até virar jovem, ele já participa de um processo de identificação num grupo menor, numa microcomunidade que a gente chama, né, que são os grupos de identificação, colegas, escola, família e afim, mas o Interact, no geral, é muito interessante da gente pensar que ele tem o potencial de gerar um senso comunitário que é muito incomum dentro da época que a gente vive, né? A gente vive num período da humanidade que a principal característica é o individualismo. E o individualismo ele tem correta relação com os problemas de suicídio que a gente vê. E é engraçado que a gente nunca esteve tão conectado, né? Exatamente. Um paradoxo, né? É muito paradoxal, definitivamente. Mas esse tipo de grupo, ele possibilita que essas pessoas, esses jovens principalmente, né? Porque isso é uma coisa que acontece mais na juventude do que depois de adultos. Mas desenvolvam essa cognição para um senso mais social, um senso comunitário, que entende que todos nós, de certa forma, estamos interligados e nos afetamos, né, o tempo todo, com as nossas ações, sentimentos e até mesmo conversas. Ações como essa do Setembro Amarelo, você acredita que elas gerem realmente um resultado positivo, uma salva uma ajuda realmente direta a alguém? Você tem... Essa é uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque na prática, não. O que a gente precisa fazer para a gente resolver questões e evitar que pessoas cheguem no nível de sofrimento para cometerem suicídio, porque é um nível de sofrimento muito grande que leva a isso, é justamente entender a característica dessas ondas, que eu não sei se vocês já repararam, que nós temos ondas de suicídio, né? Existem épocas onde muitas pessoas vêm suicidando, aí depois dá uma calma,
Mas assim, o que leva isso a acontecer, né? Entender o que está no fundo disso, e geralmente é um fundo social. É um fundo socioeconômico, histórico, familiar, algo que não depende só daquela pessoa. Só que, sim, também no sentido de que a gente coloca isso em pauta. Porque por muito tempo falar de suicídio era um tabu. Né? Falar de suicídio era uma questão de vergonha, era uma desonra, até porque em muitas religiões mais antigas, suicidar era ir para o inferno, né? Na igreja medieval. E assim, o suicídio ele é uma questão dentro das sociedades europeias, sobretudo, desde o século XVIII. Né? Que a gente tem altos índices disso. A gente tem o Durkheim, que é um sociólogo muito famoso, que tem obras e obras e obras falando sobre isso. Mas o fato é que falar sobre isso, né, fazer ações igual vocês fazem, possibilita que a gente fale. E que a gente passe a perceber, então, a importância de conversar sobre isso. De conversar sobre saúde mental, sobre saúde emocional, de não ter esses tabus dentro de casa, né? Porque o que a gente escuta muito é isso, poxa, mas eu não sabia que eles estavam sofrendo, que aquela pessoa ali estava sofrendo. Só que sofrimento é uma coisa palpável. Né? Então, qual que é essa barreira que existe que a gente não vê? Né? É necessário colocar isso em pauta. Então, nesse sentido, sim, porque faz a gente falar sobre isso, faz a gente olhar para o problema. Traz igual você colocou, né? Traz o problema à tona, né? Traz para aquela discussão, né? Quando um adolescente chega ao Interact, ele chega de um jeito e sai de outro. Sim. Geralmente o pessoal chega mais tímido, mais acuado, porque de fato tem várias pessoas das quais a gente às vezes não conhece, né, no clube. Só que é questão de pouco tempo, até todo mundo tá sempre junto, sempre uma família, e a pessoa às vezes entra mais tímida e sai do Interact outro. A gente brinca falando que cria uma cara de pau, né? Que a gente perde esse medo de falar. E é de fato, porque a gente sempre trabalha com oratória, de desenvolvimento pessoal. Então, de fato, é uma coisa que, assim, traz um benefício grande pra gente. Do jeito que vocês falam, me dá a sensação que amplia muito, né, a experiência de ser jovem como um todo. O jovem não precisa ser só aquilo de só ficar jogando só a aula, só escola, né? As pessoas costumam dizer, né? Só, né? Mas assim, parece que amplia muito a consciência do que vocês vivem, de onde vocês vivem, dos problemas desse lugar e, consequentemente, de relações humanas, né? Porque vocês têm um grupo, vocês conversam sobre as coisas. É ampliação mesmo. É porque quando chega nessa fase, né, vocês que estão nela, eu saí há 2 anos, mas assim, a gente percebe que algumas pessoas falam assim, eu tenho até dificuldade de conversar com jovem, porque jovem, né, existem jovens de várias formas, assim como existem adultos de várias formas. Tem dificuldade de conversar com vários adultos. E eu acho que é legal grupos iguais aos de vocês, porque transforma, inclusive, para aquele que acha que tem que ser daquele jeito negativo, ele olha e fala assim, opa, peraí, eu posso ser um jovem positivo, né? Então, vai dando outros exemplos aí. Você quer perguntar, Luísa? Como fazer parte do Interact? Bom, então, na verdade é bem simples. Atualmente a gente tem as redes sociais. E aí, né, como a gente não está tendo as reuniões presenciais atualmente, né, porque antigamente o pessoal aparecia lá e, sim, ia 4 reuniões seguidas, que é meio que o protocolo, e aí virava associado oficialmente. Mas atualmente vocês chegam pra gente assim no WhatsApp mesmo, em mídia social, qualquer um que a gente está presente, manda mensagem, você recebe o link da reunião, vai, se você gostar, você continua. E aí você vai e, bom, não tem nenhum... nossa, você tem que ser isso. Não existe isso. Não tem nenhuma exigência, né? Você tem liberdade de ir, de repente você se encontrou naquele espaço ou não. Exato. Fica quem quer, né? Exato. Nós vamos dar um intervalinho pra gente tomar um café e a gente volta. Café.com. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Ah, ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro,
saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão. A vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Voltamos então com o nosso Café.com, hoje recebendo o Bernardo, primeiro secretário do Interact, o Rafael, o presidente, Sofia, psicóloga, e a nossa querida aluna aqui, Luísa. O nosso tema hoje, na verdade, são 2 temas que se encontram, né? O Interact e a prevenção do suicídio, tratando aí do Setembro Amarelo. Sofia, eu gostaria de perguntar, existem sinais comuns que a pessoa dá antes de cometer o suicídio? Existe. E esse é um ponto muito importante da gente falar, porque existe aí uma ideia muito errada de que a pessoa que fala não vai fazer. Isso é uma coisa que eu já ouvi dentro de consultório, já ouvi na faculdade, já ouvi na família, já ouvi em colega, que, não, tá falando demais, não vai fazer, né? Só que é o contrário, na verdade, né? A pessoa que tá nesse processo de adoecimento, ela vem apresentando esses sinais de uma maneira mais sutil, que é frases como, a vontade de dormir para sempre. Eu não tô dando mais conta, eu queria que tudo acabasse. Um desgaste mesmo. Um desgaste. Né? A gente vê até na postura, que a gente brinca que... Eu faço questão de pontuar isso, porque eu trabalho muito com o corpo, né? A expressão corporal, ela te conta coisas que a palavra não conta. Então, assim, a pessoa, quando ela tá mais deprimida, ela tende a se curvar. É como se ela tentasse entrar para dentro dela mesma, né? Tem muito isso também. Mas tem esses sinais. Né? E não costuma acontecer, apesar da gente ter vários, não é padrão, porque não existe bem um padrão, mas vários critérios que diferenciam casos de casos, não costuma ser do nada. A gente vai vendo esse processo de adoecimento, a gente vai vendo que a pessoa não está aguentando mais, ela já não aguenta levantar para trabalhar, tudo fica muito pesado na vida dela, né? É um prato que quebra, tem um peso como se tivesse acontecido uma coisa gigantesca, né? Então tem esses sinais. Eles são visíveis, eles precisam ser olhados, a gente precisa olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Assim, eu vou te perguntar, me englobando nessa sociedade da qual eu faço parte, né? Sim. A gente, como mãe, como professora, como amiga, como vizinho, como familiar, que tipo de frase, por exemplo, você acha que as pessoas não devem dizer em situação nenhuma? Para não correr o risco de ter alguém ali num sofrimento muito grande, aquilo aumentar o sofrimento da pessoa. Existe isso? Existe. Nada que amenize a situação. Tipo, isso não é nada não. É frescura. Vai passar. Porque praticamente vai passar. Menina é xixelento. Mas falar isso é tratar como se fosse algo nada, né? Assim, não é nada não. É só tipo, chutou a quininha. Não é isso, sabe? Dói. É algo que pesa a existência dessas pessoas. E isso vai para todos os aspectos, né? Pesa pro lado espiritual, para o lado psicológico, para o lado biofisiológico, a pessoa já não come direito ou come demais, né? Então, assim, nada que amenize qualquer sintoma de qualquer coisa, na verdade, né? A gente não tem que ficar comentando as coisas das pessoas o tempo todo. E fazer somente comentário negativo não é sadio para ninguém, né? Nem para quem tá bem é bom ouvir, imagina para quem já tá com algum problema. Eu recomendaria uma abordagem que fosse uma comunicação no sentido de: você está bem? Você tem certeza que você está bem? Se você não está bem, você não precisa me contar o porquê você não está bem. Eu só preciso saber que você não está. Para a gente também pensar na possibilidade de a gente procurar uma ajuda para você. Para que eu entenda o que está acontecendo com você. Porque mesmo que eu não saiba exatamente o que eu estou aqui. É saber que tem um ouvido, que tem um colo. É saber estar presente, né? Mostrar, olha só, eu não entendo o que você está passando, mas eu estou aqui para caso você queira alguma coisa, né? Aquilo que eu não dou conta, que aí é aquele papo que a gente estava batendo em off, né? Quando a gente não dá conta de uma coisa, a gente recomenda uma ajuda profissional. Aí, em saúde mental, a gente tem vários serviços, existem serviços gratuitos, então não existe uma barreira que impeça efetivamente a ajuda de acontecer. Hoje, uma pessoa que esteja tendo pensamentos assim, ou que conheça alguém que sabe que está passando por esse período, tem algum centro, algum local de ajuda que a pessoa possa buscar?
Então, aqui no município, nós temos ali os postos de saúde, que tem profissionais de saúde mental, mas por conta da demora e o suicídio ele é uma questão mais urgente, né? Muitas vezes não vai ser tão efetivo. A gente tem os CAPSs, que muitas vezes tem rodas de conversa, tem profissionais psicólogos e psiquiatras também. Mas, como é uma questão urgente, o mais rápido que pode ser feito, até antes ou até mesmo no momento da angústia, é ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Você pode passar o telefone para nós? O telefone é facinho, é 188-188, e é um serviço que é composto somente por profissionais especializados em conduzir essa angústia, em conduzir esses pensamentos de encerrar a vida, né? E fica no anonimato, né? Porque às vezes a pessoa não quer que aquele problema dela venha... E isso é uma coisa que as pessoas precisam colocar na cabecinha delas. É que tudo que a gente fala de saúde mental sempre tem sigilo no meio. Então a gente não precisa ter esse medo, apesar da gente viver numa cidade pequena, né? Onde existem tabus, porque todo mundo se conhece. Não precisa ter esse medo de que, se eu contar, vai sair de lá. Porque não existe isso, né? É sigiloso. O profissional ele tem um contrato ali com a instituição na qual ele se filia, né? Igual eu tenho o CRP, tenho o CRM dos médicos, que força ele necessariamente a manter esse sigilo. E esse sigilo só pode ser quebrado em 2 casos, que é quando a pessoa oferece um risco para a vida de alguém, ou quando essa pessoa oferece um risco para a própria vida. Né? Bernardo, eu vou fazer essa pergunta direcionada a você. Oi. Você conhece alguém que você viu se transformar dentro do Interact? Eu me vi, assim. Foi um processo muito engraçado, porque antes de eu entrar para o Interact, eu era uma pessoa muito acuada, eu me sentia muito sob pressão em ter que falar com pessoas que eu não conhecia. E isso seja para ir pagar uma conta para minha mãe ou para ir no mercado e ter que lidar com caixa do supermercado. E aí o Rafael ficava me chamando, B, vamos lá no clube, entra para o Interact, vai ser legal. E eu, Rafael, tem muita gente que eu não conheço, não quero ir não. E foi. Depois de 3 meses, que foi basicamente ele me puxando pela orelha, ele falou, não, você vai ter que ir. Falei, tudo bem, vou dar o braço a torcer. E no primeiro dia que eu fui, eu me senti muito acolhido, o pessoal ele é muito atencioso, e eu me senti em casa, fora de casa, entendeu? Que bom. E aí foi todo mundo muito família, e ao longo dos 2 anos que eu tô no clube, esses 2 anos foi um processo onde eu fui perdendo a vergonha, eu fui me sentindo mais confortável em lidar com outras pessoas, e foi um processo muito, muito legal para mim. Você se sente feliz lá? Sim, me sinto. Isso já é motivo bastante para participar, né? Sim. Por exemplo, eu entrei em contato com o Interact, tá? De alguma forma, assisti a uma sessão de vocês, a uma reunião de vocês, mas não quero mais. Eu tenho obrigação de voltar, porque às vezes as pessoas têm esses pensamentos, né? Não, é um lance muito livre, assim, a gente chama o pessoa que sente o interesse de entrar para a reunião, ela vai, se ela se sente confortável para ficar, que ótimo, mas se não tem problema, não tem remorso nenhum, e nenhuma obrigação de, agora eu tenho que ir, não, muito pelo contrário, mesmo se for um associado já há 1 ano e meio, ou uma pessoa que foi a primeira vez. Se não se sente mais confortável para ir, não tem por que ficar e guardar essa angústia para si, né? E ficar nesse momento desconfortável dentro do clube. Isso, pode falar. Posso fazer uma pergunta também? Vocês dois, né? Pergunta para os dois, sintam-se à vontade para responder. E vou partir do suposto ali que a gente está falando antes da pandemia, porque eu vou fazer uma pergunta que exige mais contato humano. O grupo do Interact atual ali, né, de vocês, faz outras coisas junto, além das reuniões? Não, tem os projetos. Sim, a gente faz os projetos e a gente também tem dentro do clube vários projetos de integração, onde a gente sempre se reúne, tipo, é aniversário do Rafael, vamos lá no clube, vamos comer um bolinho todo mundo, tipo, estamos fazendo nada, vocês querem ir no clube no sábado, a gente passa a tarde junto lá? Dá o seu exemplo. O meu exemplo foi o meu aniversário, e aí a gente fez uma reunião temática dos anos 70. Olha só. E aí a gente levou bolo, levamos docinhos. Nem convidou a gente, né, Sofia? Tá vendo? No próximo eu já tô esperando o meu e-mail. Então, assim, é um ciclo social onde a gente sempre tá junto e sempre se adora e, vou fazer alguma coisa, vou chamar o pessoal do Interact, ou eles chamam sempre, é uma parada bem família, assim.
E quem assim, lá dentro do Interact, que vocês veem como o suporte do Interact? Existe isso ou é o grupo um pelo outro? Como é que vocês visualizam isso? Acaba sendo todo mundo um pelo outro mesmo. Sempre um puxando o outro, tipo, eu não quero ir no projeto não, eu tô me sentindo meio mal. Aí a gente vai, conversa, tipo, não precisa de ir, mas tá tudo tranquilo, por que você não tá se sentindo confortável? A gente fez alguma coisa? Então sempre tem esse lance aberto de um pelo outro e todo mundo junto no final. Muito então, legal. Já vou pegar aqui a permissão do Bernardo, que na pandemia muita gente desanimou, né? Isso aí foi bem claro pra gente, porque bastante gente saiu. Bom, o Bernardo não foi, né? Diferente. Eu não fui diferente. E aí ele deu aquela recaída e assim, chegou pra falar comigo e falou, olha, não tô muito bem, tô meio que passando uns problemas aqui e tal, e assim, a pandemia me desanimou muito, a gente não tá se encontrando, e assim, perdeu aquela magia, sabe? Quando houve um afastamento, né? Sim, e aí assim, no começo da pandemia, como foi aquele baque, né? Foi, muita gente assustou e tal, e assim, muita gente desanimou muito, tipo assim, chegou assim. E aí o Bernardo chegou pra falar comigo, eu falei, olha, se eu fosse você, eu não fazia isso, porque eu vi ele crescer no Interact, assim, é engraçado, porque de tanto Te conhece mais que sua mãe, né, Bernardo? É de criança. Cara, também, mas tipo assim, tô falando desse que eu insisti pra ele entrar, porque assim, eu via ele e falava, olha, esse cara aqui vai dar super bem lá dentro, porque ele é muito sociável, sempre foi assim, com gente que ele conhecia, igual você tinha falado lá, comentado. E assim, eu falei, cara, eu não posso deixar ele escapar não, calma aí. E aí ele chegou pra falar comigo, eu falei, olha, eu sei como você eu sei como a gente convive lá, e eu acho que é uma decisão muito abrupta, né? Porque assim, foi bem geral isso. E aí ele falou, olha, beleza, vou te ouvir agora. E ele até chegou a dar um afastamento, que aí foi o pessoal meio que assim, se entender, né, nesse contexto todo. Mas aí ele tá aqui até hoje, né? A amizade falou mais alto, o amparo, né? O carinho que você sentia lá dentro. Sentiu falta? Foi muito lance de assim, eu tava sentindo uma pressão muito grande, eu tava ficando muito desanimado em relação à pandemia, porque tipo, muita coisa mudou. E eu falei pra ela, não, pelo menos então me dá uma carta de afastamento, que eu vou pensar um pouquinho a respeito das coisas e eu te falo se eu vou ser desligado ou não. E aí passou, o quê? Um mês, umas 2 semanas? 2 semanas. Foi umas 2 semanas, e eu falei assim, não, eu vou voltar, lá dentro é meu lugar, as coisas estão mais devagar, mas vou melhorar daqui a pouco e eu vou tentar dar uma segunda chance. E aí não teve outra, foi engatando projeto atrás de projeto e eu tô aí até hoje. E é legal ele fazer esse depoimento aqui, né? Porque é um depoimento para as pessoas verem que todos nós, né, temos esses altos e baixos e a gente busca um apoio e vem o apoio até a gente, e hoje está aí, ó, dando entrevista aqui pra gente, parabéns. E mostra também o potencial dos grupos, né? Verdade. Igual vocês têm um grupo de vocês, onde vocês se acolhem, onde vocês puxam o coleguinha que caiu ali, levanta, peraí, vamos embora de novo, né? E é exatamente isso, criar relações acolhedoras, né? De suporte mesmo. Sim, com certeza. E inclusive, tipo assim, eu conheci o Bernardo desde pequeno, mas a gente nunca, assim... Por exemplo, tem meu primo, né, que é muito amigo dele, mas a gente nunca foi muito próximo. E aí, cara, depois que, assim, um pouquinho antes do Interact também, a gente chegava a sair, assim, porque a gente foi se conhecendo mesmo. Mas, tipo, né, porque a gente mudou bastante desde criança, claro. E aí, mas depois do Interact foi aquele negócio que, como tipo, toda semana reunião e tal, foi acabando que teve aquele entrosamento a mais. Virou um irmão. E, assim, foi o que selou essa amizade de nós dois, foi o Interact. Você quer fazer uma pergunta, Luísa? Pode fazer. Qual é o papel dos amigos e da família na vida de quem pensa em suicídio, Sofia? É a melhor palavra que existe, chama acolhimento. É acolher a dor do outro, né? É a gente entender que a gente nem sempre vai conseguir corresponder às expectativas de ajuda do outro, né? A gente nem sempre vai ser suficiente para sanar a dor do outro, mas é acolher essa dor, é falar, eu respeito a sua dor, eu vejo que dói, né? O que eu posso fazer por você? Também reconhecendo sempre o próprio limite. Quando a gente tem alguém que está num processo de adoecimento, geralmente ou depressivo ou ansioso na família ou no nosso grupo de amigos, a gente percebe a importância da gente mesmo estar se tratando, fazendo terapia. Porque a gente vai descobrindo que as barreiras ali sobre o que magoa o outro, o que me magoa, são muito, muito confusas.
E muitas vezes na tentativa de ajudar a gente acaba jogando as nossas frustrações porque o outro não está bem em cima dele mesmo, né? Então é justamente isso, é acolher e oferecer ajuda dentro dos próprios limites, né? Amigos, como geralmente, que o que acontece? Normalmente a pessoa, quando ela vai se adoecendo, ela tem dois padrões de comportamento. Ou ela vai se isolar, ela vai entrar para um cantinho ali, vai sumir, vai dar aquela desaparecida, né? Ou ela vai usar uma máscara de que tá tudo bem. E geralmente é muito difícil, quando a gente não tem um contato direto, a gente perceber essas coisas. Qual que é Então a gente também não pode se cobrar quando a gente não percebe, né? Porque a gente não tem uma educação para isso, a gente não é treinado na sociedade para isso, né? Então o papel de pessoas que se relacionam com pessoas para manter saúde mental é sempre sinceridade, honestidade e diálogo. É se comunicar, é criar intimidade, falar sobre o que sente, como sente, o que dói, o que não dói, quando dói, o que melhora, né? É criar essas pontes de intimidade para que as pessoas também passem a se sentir confortáveis de contar: ei, eu não estou bem. É abrir caminhos. Acolhimento, a melhor palavra que existe. É muito legal que você colocou aí, por exemplo, da questão de a pessoa também que lida com alguém que está com esse problema não se culpar, porque existe também esse outro lado, do lado desse problema aí, né? Ai, por que eu não percebi? Aí depois a gente vai entender alguns sinais, né? De repente, às vezes, infelizmente, depois que aconteceu. Mas é igual você colocou, né? A gente não é treinado para isso, não tem, né? Mas depois que uma coisa acontece, e em todos os sentidos, qualquer coisa, é muito fácil a gente ver os sinais, porque já aconteceu. Aquilo já fecha a nossa percepção, né? Por exemplo, se eu esbarro no copo, eu não vi o copo aqui, eu esbarrei, ele caiu, depois que ele caiu, eu sei que o copo está aqui, né? Agora, antes não. Então a gente também não pode se culpar pelas coisas que antes a gente não percebeu, né? Porque não existe isso de assim, eu não percebi. Não, realmente você não percebeu, ponto. Como que isso vai ser culpa? Né? A sua responsabilidade aí ela já é mais direta no sentido de eu percebi e não fiz nada. Mas também não é culpa. É até que ponto era minha responsabilidade fazer alguma coisa ou até que ponto também não era. Legal. Meninos, como administrar o tempo, família, namoradas, amigos, mãe, eu falo mãe porque mãe tem essa coisa, né? Menina, você vai sair de novo, né? Com Interact. Você quer falar? Bom, eu posso dar um exemplo aqui, né, meu mesmo, porque eu faço curso técnico, né, junto com o médico, eu namoro, tenho a vida social, assim, tenho a família, enfim. A gente dentro do Interact, como a gente tem a maioria da mesma idade, né, o mesmo... entre os 12 e 18 anos mesmo, a gente conhece, né? A gente já passou, ou, né, todo mundo se ajuda ali. Então, assim, a gente sabe qual que é o contexto, a gente sabe como é que é, e assim, a gente tem sempre essa coisa. Por exemplo, a pessoa pega o cargo. Se ela não dá conta, tranquilo, a gente repassa, ou a gente dá aquela... Por exemplo, eu, como presidente, posso pegar um cargo, tipo assim, o Bernardo não deu conta. Meu secretário, ofício lá, as atas das reuniões, aí, beleza, não tem como passar algo para alguém agora, eu vou lá e pego. Porque a gente entende, né? A gente sabe. Um vai ajudando o outro ali, né? Exato. Aí se eu não pudesse, eu poderia repassar para alguém, eu posso pegar por enquanto e tal. E assim, eu como um bolsista e aluno, sim, eu consigo super tranquilamente, já fui secretário, já fui diretor de projetos, e é aquela coisa que quem já passou consegue explicar e consegue dar essas dicas. Por exemplo, o meu trabalho como diretor de projetos, eu pegava todos os projetos e fazia meio que resumo para a gente enviar para o distrito. Uhum. E assim, é um trabalho que a gente tem só depois do projeto. Então, tem o limite de tempo, o prazo, claro. E aí, às vezes, eu tinha que pegar um final de semana ou um tempo extra que eu tinha e já adiantar isso. E assim, o negócio, por exemplo, a dica que eu daria, por exemplo, é nunca deixar para a última hora, né? Porque, né, claro, pior. Se organizar, né? Sim, e assim... com essa, não uma carga, né, não posso dizer uma carga, mas com essa responsabilidade, né, entre muitas aspas, porque não é uma responsabilidade, você faz se você quiser, né, se você quiser, você consegue se colocar aonde você pode, né, agir, fazer,
você consegue ter essa noção de organização. Entendi. Inclusive o Interact me ajudou muito nisso. Porque antes de entrar no Cefet eu já fazia parte do Interact e assim, eu já tinha aquela noção de, eu vou balancear bastante isso aqui, porque eu tenho o Interact, tenho sair dos projetos. Aí eu já me organizava antes e fluía tudo tranquilamente. E assim, o pessoal que acaba de entrar no Interact, as mães realmente, como você tinha comentado, elas se preocupavam bastante. Pô, você acha que você vai dar conta mesmo? Suas notas não estão muito boas, né? Tem muita gente que acontece. E aí, assim, o pessoal às vezes até pede afastamento. Quando é dia de vestibular, assim, prova, a gente sabe, né? A gente tem que dar aquele espaço. Quando a pessoa tem que faltar reunião, não tem o que fazer, e assim, é super tranquilo essa questão. Porque a gente sabe do que a pessoa está passando e muitas vezes, como esse contato, a gente tem aquela noção do que está acontecendo com a pessoa, porque a gente é amigo. E a gente fala, não, beleza, fica à vontade, volta quando você quiser e a gente dá esse espaço tranquilamente, não tem problema nenhum. E outro lance do tempo também é porque, assim, como as reuniões são semanais, são uma vez na semana, acaba que nem toma tanto tempo assim, é tipo numa sexta-feira, no finalzinho da tarde, a gente se encontra ou a gente entra numa reunião virtual, a gente conversa o que tem que conversar e aí tranquilo, aí já tá livre. E são raras não, são específicas às vezes que a gente tem que fazer uma coisa a mais na semana, ou é realização de um projeto, ou é para preparar algum projeto, e tipo, vai quem tá livre e quem tá disponível. A gente não tem essa cobrança de, não, vai ter que preparar o projeto, você tem que ir. É mais um lance de, tipo, quem tá disponível, quem tá tranquilo para ir, pode ajudar. Então acaba que nem toma tanto tempo assim. E aí, inclusive, nessa semana aí, a gente fez os preparativos para o Setembro Amarelo, e aí a gente combina, quarta-feira, na verdade semana passada, né, porque aí foi a semana de estudos autônomos lá no Cefet, aí eu já peguei meio que esse tempo livre que eu tinha e já deixei aberto para a pessoa que quisesse. A gente tinha que escrever os cartõezinhos, cortar, riscar, comprar também. Eu falei, olha, esse horário aqui tem gente que pode, pessoal, eu posso, não, eu não posso. Pessoal, divide, né, as funções, né? Aí sim, não pesa pra ninguém. O nosso brechó do Interact, que a gente aceita doação e aí a gente revende pra pegar a renda pro caixa, tem as meninas que ficam lá, tá na casa da nossa associada, aí tem as meninas que moram perto que vão lá ajudar, e assim, é o pessoal que vai trabalhar. Interessante, você pode falar desse brechó? Então, a gente começou com ele ano passado, e aí fica na casa da Malu, né, do lado da açougue do Ceceu, e aí as meninas que moram perto vão lá, que tem meio que um espacinho ali pra elas, aí as roupas ficam lá e a gente revende, que a gente aceita as doações, e todo o dinheiro vai convertido pro caixa, pra gente fazer projeto, pagar per capita, tudo. Aí eu quero fazer uma doação também, eu posso entrar pela internet também em contato com o Interact, ali vocês passam todas as informações. Muito legal. Deixa eu só fazer um comentário. Tem uma frase do Viktor Frankl que fala assim, quem tem o para quê, suporta quase qualquer como. Que ele fala ali sobre como quando uma coisa faz sentido pra gente, a gente coloca aquilo num certo nível de hierarquia das nossas organizações e dá um jeito de fazer. Vocês dois, enquanto adolescentes, né? Você já tem 18? Eu tenho 17. Tá, então adolescentes. Vocês dois, enquanto adolescentes, que demandam de um certo tempo e esforço para esse projeto. O que mantém vocês nesse projeto, né? Qual sentido esse projeto tem para vocês? Assim, o sentido, pelo menos para mim, falando mais um lado pessoal, é depois que realizar ele e você sentir aquela energia positiva, sentir que quem você ajudou ou a organização que você ajudou foi uma parada benéfica, eles ficaram alegres e satisfeitos, aquilo é um preço que não tem nada que pague. Poder ter essa satisfação de ajudar o próximo e ter essa esperança de tornar o mundo um lugar melhor, é o que mantém basicamente todo mundo lá dentro, de tipo, não, vamos ajudar sim, vamos fazer o que a gente pode, e é isso que me mantém lá. Passa pela autossatisfação, né? E também esse lance do ciclo que tá todo mundo junto, é um lugar bem tranquilo, que é um lugar de paz pra mim, então tipo, lá é sempre bom quando eu vou, então é isso que me mantém. Muito legal. E você? É basicamente isso mesmo, porque, cara, o sorriso que a gente arranca das pessoas não tem preço nenhum. A gente pega isso assim, que a gente faz o bem pra pessoa e ela faz o bem pra gente nem quantas vezes eu posso falar. Não posso falar que eu dou porque é muito mais. E assim, cara, não tem nem como descrever. É uma coisa que assim, te enche, sabe? Que te dá aquele esforço, vou fazer mais disso. E assim, essa hierarquia realmente é o que a gente vai lidando, porque, né,
eu como presidente, por exemplo, eu tenho que ir lá na prefeitura e falar, olha, a gente pode fazer isso na praça, e tem que ir lá entregar a autorização, o ofício que o Bernardo faz, e aí receber a autorização, e assim, como aluno, aí eu vou me organizando, vou fazer essa atividade aqui hoje, pra eu lá, tal horário, e assim, né, a gente tem que organizar nesses horários, tem como, ainda mais na pandemia, né, que a gente fica em casa e acaba, às vezes, perdendo até. Mas realmente essa a essência do Interact é fazer esses projetos e ter, não o resultado, né, igual você tinha até comentado, o que você recebeu? Cara, eu recebi o sorriso da pessoa que eu abracei hoje, que eu ajudei hoje, assim, e só isso já paga isso mais 3 anos de serviço já comunitário. É uma organização externa, mas muito mais interna, né? Você se vê ali como um agente social, realmente, né? E acho que é por isso que os dois temas têm tanto a ver. Com certeza. Porque a gente está falando de 2 polos, né? A gente está falando do polo do sofrimento individualizado, do isolamento daquele sujeito ali que chega a tomar uma atitude drástica, e do polo contraditório, né? Que o polo tensiona essa coisa, que são vocês juntos, crescendo, ampliando a experiência, ajudando pessoas, né? Se preocupando em estar presente na vida dessas pessoas. E preocupados com outro ponto, né? Então, quer dizer, tem um feedback nessa... Meninos, foi um prazer enorme receber vocês, a Sofia, a Luísa. Eu gostaria que vocês dois colocassem aí alguma informação que vocês queiram passar, além do que eu não foi perguntado aqui, sobre o Interact, contato, fizessem aí a finalização de vocês. Você quer falar? Então, pode quebrar a quarta parede, olhar pra câmera? Pode! Então, gente, qualquer dúvida que não foi tirada aqui a respeito de vocês, tem o Instagram do clube, que é @ICLeopoldina, ou tem o Facebook também, ou qualquer rede social de qualquer membro, a gente está sempre disposto a conversar. E é uma parada bem simples, é só entrar em contato com a gente, aos interessados para serem membros do clube, e a gente espera lá vocês de coração aberto, viu? E aí, só já aproveitando assim para dar aquele engajamento, né? No @ICLeopoldina a gente mantém tudo atualizado, o pessoal que acompanha. E aí já fazendo um convite, porque não só o Interact tá, assim, não que a gente precise de associados, é claro, quanto mais melhor. Mas o nosso Rotary tá com bastante pouca gente, bem pouca gente. E é uma instituição que aqui em Leopoldina fazia muitos projetos antigamente. Mas o pessoal foi saindo e tal, e acabou que hoje está numa situação bem crítica. E agora, no comecinho de outubro, né, não sei se vai mudar a data, se mudar a data vai ser atualizado lá no nosso Instagram principalmente, mas no Facebook a gente também vai colocando essas postagens para falar com o pessoal. Mas a gente vai fazer um projeto para meio que apresentar o Rotary para a comunidade, né, para a gente chamar os pais mesmo, até dos interactianos. A gente vai abrir esse evento para todo mundo. E aí a gente vai chamar o governador do Rotary atual, alguns rotarianos de outras cidades, de Cataguases, por exemplo, é o que está mais nos ajudando a organizar isso tudo. E aí para voltar com o Rotary Leopoldina mesmo, porque é uma grande ajuda para o Interact. A gente tem feito, desde que o Interact foi fundado, o Rotary não teve tanta participação como ele já teve. E a gente está querendo voltar com isso. Agora em começo de outubro, se eu não me engano, dia 9, a gente está marcado para fazer reunião online. Vamos falar tudo sobre o Rotary, tudo mesmo, que aí o pessoal que se interessar entra em contato, e aí assim, convite feito, quem quiser ir, fica à vontade, a reunião é aberta. Eu já deixo aqui, né, em nome do Rodrigo, em nome de nós, equipe da Rádio Equipe, o espaço aberto para vocês, para virem divulgar o que precisarem, ok? Muito Sofia, obrigado. foi um prazer te rever. Sofia é minha ex-aluna. Olha que honra, gente. Muito legal recebê-la. Sinta-se à vontade também quando precisar de algo, de um espaço para comunicar alguma coisa. Tá? O nosso espaço está aberto para você. Foi um prazer te receber. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens, para as pessoas, né, que de repente aí estão passando, às vezes, por algum problema muito sério. Primeiramente, eu agradeço de coração o convite. Eu adorei conhecer o projeto de vocês também, eu não conhecia. Só fui pesquisar porque eu fui convidada para vir para cá, gostei muito. E é muita responsabilidade me colocar para dar uma mensagem para as pessoas, assim, né? Que isso. Mas, partindo disso que a gente está falando, e principalmente nesse contexto que a gente está aqui, que eu gosto de acreditar que é o finalzinho do processo de pandemia, né, do processo de isolamento, eu faria um pedido / uma recomendação, que é assim,
olhem menos para telas e olhem mais para os rostos das pessoas aos seus redores, né? Em todas as esferas da vida. Porque você falou uma coisa que é muito real, que apesar de termos muita conexão virtual, a conexão real tem se perdido. E quando a gente fala da minha perspectiva, que é uma perspectiva de saúde mental e emocional, isso é muito nocivo. E a gente percebe isso nas crianças, a gente percebe isso nos adolescentes, a gente percebe isso nos adultos e nos idosos. É todo mundo. Não tem faixa etária, Não né? tem. Ser humano, né? Então é importante que a conexão seja humana, porque a gente está falando de relações humanas. Que a virtualidade seja uma ferramenta e não o cerne das nossas vidas e relações, né? Com certeza. Luísa, gostou de participar? O que você tem a dizer? Nada. Ela é tímida. Bom, encerramos então mais um Café.com. Muito obrigada a vocês. Um abraço. Foi nosso. Obrigada. Café.com. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.